Queridos, é um prazer estar aqui novamente com vocês e o tema de hoje é inteligência artificial e fé. Será que tem alguma coisa a ver a inteligência artificial com a marca da besta? O que você acha? Já deixa aqui nos comentários e eu queria te convidar para você compartilhar esse vídeo, ativar o sininho com as notificações e se inscrever no canal. É muito importante para a gente que você faça isso para que o YouTube entenda que esse canal é um canal relevante. E eu já deixei a imagem aqui, você já pode estar vendo, perdão, está aqui, do filme do Eu, Robô, do Will Smith, e um robô aí até um pouco com feições humanas, não é verdade? Eu queria trazer hoje a reflexão a respeito desse tema. Será que já estamos vivendo numa era em que o governo do anticristo já está sendo preparado por meio da inteligência artificial? Então a gente tem que ter em mente sobre essa possibilidade. É ou não uma preparação do mundo para o governo do anticristo? Fica comigo no vídeo de hoje e a gente vai entender um pouquinho a respeito de inteligência artificial, sobre bioética, sobre modulação genética, tudo isso que está em voga hoje em dia, que você já deve ter ouvido falar. Se não ouviu falar, eu vou dar uma breve introdução sobre esses assuntos e apontar à luz da Bíblia. Amém? Então, a ética cristã, frente ao desenvolvimento tecnológico, científico e hoje a inteligência artificial, é um grande tema de importância relevante, principalmente para nós cristãos da Nova Aliança. A questão da inteligência artificial, ela já vem sendo abordada por Hollywood, pelos filmes de Hollywood. A gente vê filmes como Robocop, desenhos como os Jacksons, aquela família que vivia no futuro. O próprio filme que eu botei aqui, o Eu, Robô, do Will Smith, já falava sobre robôs operados por inteligência artificial que viriam a servir aí a raça humana. Mas será que isso é tão saudável assim? Será que estamos perdendo a nossa identidade como humanos? E até que ponto uma inteligência artificial pode se fundir com uma inteligência humana, perdão, falando? Até que ponto isso é saudável? Creio que tudo tende a um equilíbrio, tudo tem que ser usado de maneira equilibrada. C.S. Lewis, nos anos 80, ele já fala no livro dele sobre a importância de utilizar a tecnologia. Ele dá um alerta aos inventores de tecnologia sobre usar com moderação as suas invenções. E isso que nós temos que utilizar nos dias de hoje. Utilizar a tecnologia, a ciência, a própria inteligência artificial com moderação, a fim de que não venhamos a viver para nós mesmos, mas utilizar em prol do próximo. Fica comigo e a gente já vai aprofundar mais nesse tema. Mas hoje parece que aqueles filmes que eu falei aqui, Eu, Robô, Robocop, têm ganhado contornos reais. E está sendo mais plausível, ou não é verdade, na nossa era, entender que isso já é uma realidade. Antes, abordar o tema era só ficção científica, hoje já é algo real. E eu gostaria de enfatizar também o projeto de Deus para o homem. Deus, ele criou o homem lá em Gênesis e definiu que o homem seria a sua imagem e semelhança. Hoje, nós, seres humanos, temos moldado a nossa imagem e semelhança não a Deus, mas a suprir as nossas necessidades. A supressão da necessidade humana tem moldado a nossa imagem e semelhança e temos perdido de vista a imagem e semelhança daquele que nos criou. Deus definiu o homem na sua criação como a sua imagem e semelhança. No entanto, será que temos perdido a imagem e semelhança de Deus à medida que nos aproximamos dessas novas tecnologias de maneira exagerada e até mesmo da inteligência artificial? Nós vivemos em uma era, queridos, em que é possível falar até mesmo de um chip que vai ser implantado no ser humano para potencializar suas habilidades. Um chip implantado no cérebro para potencializar o seu conhecimento, um chip que é implantado para potencializar uma habilidade humana, como corrida, como força. Nós estamos aos poucos caminhando para deixarmos de ser a imagem e semelhança de Deus para sermos a imagem e semelhança das nossas necessidades supridas. E a tecnologia é uma grande ferramenta, a inteligência artificial é uma grande ferramenta, esses chips com certeza são uma grande ferramenta,
mas será que não estamos colocando no lugar de Deus as nossas necessidades supridas pela tecnologia nessa sociedade moderna? Aos poucos, sem notarmos, estamos perdendo essa imagem de Deus estampada em nós. Ao suprir todas as nossas carências com a tecnologia, pouco a pouco o homem, o ser humano, tem feito da ciência e da tecnologia o seu próprio Deus. Nossas rotinas são interligadas a todo momento. Temos pushes, temos notificações, temos mensagens de WhatsApp, somos dificilmente silenciados, pouco tempo temos para o descanso em si, porque vivemos quase que 24 horas conectados e perdemos tempo em comunidade, perdemos tempo em família. Note que desde a primeira Revolução Industrial, por volta ali dos anos 1760 a 1850, o homem ele começa a viver no seu eu moderno. Ele começa a trazer para si a concepção do eu moderno, do individualismo. O homem ele começa a viver para si. Ele levanta, ele vai para uma fábrica trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar contas, e alguns conseguem superar esse ciclo e adquirir bens. E vivemos então a era do progresso. O homem trabalha para conquistar bens para si, para fornecer conforto para si próprio, e vai deixando de lado o convívio moderno. E hoje, com a onipresença das telas e com o conhecimento de a palma da nossa mão, nós vivemos mais individuais. O homem tem vivido em torno de si próprio. Agora ele tem uma possibilidade na palma da sua mão, que é o seu celular, de suprir as suas necessidades, as suas carências. Agora, em qualquer lugar, em qualquer tempo, o homem pode consultar, por exemplo, um chat GPT e obter conhecimento. O conhecimento está na palma da sua mão, e a solução dos seus conflitos, das suas necessidades, dos seus anseios também tem estado na palma da sua mão. E o homem tem deixado de olhar para o próximo, olhar para a sua família, olhar para a sua comunidade local, para voltar-se para si próprio, e ele próprio, por meio das suas telas, suprir cada uma das suas próprias necessidades. A tecnologia tem sido o Deus moderno dessa época. Deus tem ficado no andar de cima e o homem tem conseguido suprir suas demandas individuais e sociais por meio das suas telas. E uma grande ferramenta aliada a isso agora é a inteligência artificial. E quantas pessoas, até eu próprio, já não usamos o chat GPT para suprir uma demanda por conhecimento rápido ali que precisávamos ter. É ou não é verdade? Mas é tudo que o C.S. Lewis ele já falava. Usar as invenções tecnológicas com sabedoria, com equilíbrio, com discernimento, para que não venhamos a nos perder em meio a essa tecnologia e acabar deixando Deus no andar de cima. E tá tudo bem, nós falar para Deus, tá tudo bem, Deus, nós podemos resolver aqui embaixo porque nós temos o poder em nossas mãos, que são as nossas telas. Claro que ninguém vai falar isso conscientemente para Deus, mas através dos nossos hábitos, das nossas rotinas, e até sem percebermos, temos esquecido de Deus e tentado viver a nossa vida, solucionar as nossas demandas, viver como indivíduos e não mais como comunidade em nossos mundos de telas, para suprir toda e qualquer necessidade humana. E aí, esses filmes como Eu, Robô, Inteligência Artificial, mostram muito bem isso. Um homem que coloca as suas demandas em seres programados com uma inteligência artificial para suprir seus anseios. A gente vai ver nesses filmes robôs como aqueles que limpam a casa, como aqueles que são motoristas, fazem segurança. Vamos colocar assim, eu não gosto desse termo, mas atividades que o filme mesmo coloca como secundárias sendo executadas por robôs. E o homem passando a viver de maneira individual. E isso tem acontecido desde a primeira Revolução Industrial. O homem começa a projetar na tecnologia, na ciência, o seu próprio Deus. Independente, agora esse homem ele é independente, ele se torna soberano de si mesmo. E por causa dos meios tecnológicos, de um suposto poder à palma da sua mão, que são as suas telas. E isso, o que ocorre?
Nós temos visto na sociedade moderna o aumento de doenças como ansiedade, depressão e até mesmo suicídio. Em alguns países já é possível falar e é normal o suicídio assistido, porque o homem tem entrado num individualismo. Ele vive para si próprio, mas o homem, o ser humano, é um ser social. Ele é chamado para viver em comunidade, não centrado no seu próprio mundo. A solução de uma demanda humana está no seu próximo e não nele próprio. A solução de uma demanda humana, muitas das vezes, está em Deus e não na sua capacidade de resolver problemas ou na tela na palma da sua mão. O homem tornou-se o seu próprio Deus e, com isso, as doenças só aumentaram. E o senso de coletividade, o mandamento de amar o próximo como a si mesmo, tem saído de cena, tem perdido força. Em Mateus 24, verso 12, diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria, justamente por causa disso, a individualidade do ser humano. E essa individualidade agora ela é potencializada, porque esse homem ele consegue pelo seu celular resolver as suas demandas e ele não necessita mais do próximo e ele vai se esfriando nesse amor pela sua comunidade local, pelos seus familiares, pelo seu próximo. Em 2 Timóteo, no livro de 2 Timóteo, Paulo orienta Timóteo no capítulo 3, que ele fala assim, o homem ele vai se tornar amante de si mesmo. Nós abrimos os nossos Instagrams, Facebooks, Twitters e vemos ali um apelo muito grande para a felicidade individual. O homem a todo momento, o ser humano, tem que mostrar que está bem. São sorrisos de feeds, sorrisos de stories, estampados para mostrar uma realidade que às vezes não é uma realidade tangível, mas uma realidade de rede social, que tem que estar feliz a todo tempo, que tem que estar bem a todo tempo, e que se não estiver bem, aquela pessoa inevitavelmente ela está desconectada. Então o homem ele tem que a todo momento mostrar essa suposta felicidade estampada em suas redes sociais. O homem tem se tornado amante de si mesmo. Quer ver uma grande onda disso? Os próprios selfies. A todo momento você abre seus stories e tem lá alguém sorrindo. Por quê? Inevitavelmente, de maneira até descuidada, temos nos tornado amantes de si mesmo. Mas esse não é um mandamento bíblico, esse não é um mandamento de Cristo Jesus para nós. Agora, nessa época de inteligência artificial, temos conhecimento dos nossos próprios questionamentos a todo momento, em qualquer lugar, pois o homem tornou-se detentor de um conhecimento que deveria ao menos ser em parte esse conhecimento fornecido por Deus e não oriundo da queda que aconteceu lá em Gênesis 3, porque o pecado entrou no mundo por meio do pecado original de Adão, descrito lá em Gênesis 3, e corrompeu a raça humana. Então, o conhecimento que o homem produz é sim um conhecimento que passa pelo filtro do pecado, mas existe um conhecimento em Deus que é chamado no livro de Provérbios que é a sabedoria. E se o homem quer ser sábio, o temor ao Senhor, as coisas do Senhor, é o princípio de toda a sabedoria. Não é somente um conhecimento teórico, mas é um conhecimento experimentado que vai gerar no homem moderno sabedoria, se ele preservar esse temor pelo Senhor. Isso está lá descrito em Provérbios. O conhecimento do homem moderno tem passado por esse filtro do pecado. O homem cego espiritualmente, morto espiritualmente, conforme a Bíblia muito bem descreve, ele tenta, à sua maneira, chegar ao nível de Deus. Na antiguidade, nós tínhamos o exemplo, lá em Gênesis 11, que o homem ele se une para construir uma torre que chega até os céus. E é o exemplo da Torre de Babel. E Deus olha e desce ao nível do homem e embaralha as línguas, traz a maldição das línguas embaralhadas. E o homem ele não é mais uníssono no seu propósito de chegar até os céus. Hoje, a gente não tem tentado chegar até os céus por uma construção física, mas por meio da supressão das necessidades mais básicas utilizando a nossa tecnologia. Temos feito da tecnologia o nosso Deus e temos tentado alcançar um status de homo-deus para tentar suprimir cada necessidade humana. A humanidade saiu do campo da prótese. A prótese era um equipamento que substituía um membro ou um órgão que foi retirado ou amputado, onde equipamentos
mecânicos poderiam fazer essa função de substituição. Hoje já se fala em implantar chips para realizar modificações hormonais e já existe também a chamada modulação genética. Se você assistir a série do Netflix Seleção Artificial, vai falar lá de uma... E é real essa série, e o debate já está sendo realizado no Senado americano sobre uma proteína CRISPR-Cas9. Ela é uma proteína que é um bisturi genético. Ela tem a capacidade de tirar uma parte do DNA humano, uma parte defeituosa do DNA humana e colocar uma parte melhorada. Até aí tudo bem, porque crianças, por exemplo, que nascem com cegueira de nascença, já tem o seu DNA da parte dos olhos ruim, com algum tipo de deficiência. E isso é um avanço muito bom para a ciência, eu não nego isso, mas há possibilidade, por essa proteína CRISPR-Cas9, do homem ele poder se manipular geneticamente. Como assim? A mulher ela quer engravidar, ela vai no laboratório de genética, olha, eu quero ter um filho que ele seja forte, ele tenha olhos azuis, e vai descrever um padrão genético para esse filho. Ou seja, agora não é mais a vida que vai dar o start final, não é mais o sopro de vida de Deus que vai definir algo, mas é a vontade dos pais que vai definir como esse filho será. E hoje já se fala até mesmo em doping genético. Saiu na revista Exame e saiu na BBC também sobre o doping genético. Atletas que não mais fazem uso de hormônios para potencializar suas capacidades, mas que, por causa dessa proteína CRISPR-Cas9, eles conseguem manipular sua genética para potencializar uma atividade como a corrida, como o uso da força, para que ele seja mais apto artificialmente a desempenhar tal função. E isso não está mais isso já não está mais ligado a um laboratório propriamente dito, mas já são vendidos nos Estados Unidos kits de CRISPR-Cas9 para que pessoas comuns possam fazer essa alteração genética em suas residências. No site Amazon, no eBay, já vende esses kits. Em algumas farmácias já vende. E essas pessoas que fazem uso desses kits são chamados hoje de biohackers. Eles podem modular a sua genética para determinada atividade. E a gente vai ver nessa série Seleção Artificial que um fazendeiro ele usa esse kit para ele poder criar um cachorro que tem a capacidade de ficar iluminado à noite, utilizando um gene de um vagalume. Olha só, estamos falando de uma nova espécie de um cachorro. E estamos falando de mutações no homem que podem deixá-lo de ser a imagem e semelhança de Deus para se tornar a imagem e semelhança da sua própria necessidade, por meio do seu novo Deus, a tecnologia. Isso é muito sério, queridos. E eu entendo que o mundo atual está sendo preparado para o governo do anticristo. O anticristo ele vai ser um governante sobre 10 nações, mas ele não tem o poder da onipresença, a onisciência, ele não tem os atributos invisíveis de Deus. Então como é que ele vai alcançar todos os povos? E eu acredito que seria plausível falar de uma possível utilização da inteligência artificial por meio do anticristo para poder ter acesso a todos os povos. Temos um exemplo sobre a internet das coisas, também um norte-americano, que ele coloca um chip em si e ele pode, a partir dos seus impulsos nervosos, acender uma luz, fechar uma porta, abrir a porta da garagem, e porque o serviço dele deu ruim, o fornecimento foi cortado, ele fica preso dentro de casa. Então note que aquilo que parecia ficção científica, coisa de filme, já é real. O homem tem se adaptado artificialmente, tem sofrido uma seleção uma seleção artificial por ele próprio produzida para suprir as suas próprias necessidades. Agora a solução da humanidade não está na convivência com o próximo, o amor ao próximo ou à sua família, ou até mesmo buscar
essa necessidade suprida em Deus, mas o homem consegue fazer, claro, guardadas as devidas proporções, o homem consegue, por ele próprio, se fazer um Deus. E ele coloca a tecnologia como seu Deus nessa era. Então a gente vê que as comissões olímpicas já estão tentando achar métodos que venham diagnosticar esse doping genético. Me pergunto, será que isso mesmo tem a ver com o fim dos tempos? Eu acredito piamente que sim. O mundo já está sendo preparado. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vai falar que o espírito do anticristo, ou seja, as intenções, o agir invisível do anticristo já está nesse mundo, restando tão somente que um seja afastado, que detenha sua manifestação física. Quem é esse que seja afastado, que detém a manifestação física do anticristo? Somos nós, a igreja de Cristo sobre a face da terra. Enquanto a igreja não for arrebatada e subir ao encontro do Senhor nos ares, o anticristo ele não poderá se manifestar fisicamente. Porém, como o próprio texto bíblico diz, a sua influência, o seu espírito já atua nesse mundo, preparando esse mundo para quando ele se manifestar. Mas a boa nova é que nós somos filhos de Deus e nós temos o Espírito Santo da promessa e ele nos garante que nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares e não estaremos mais aqui para presenciar esse governo do anticristo. Por isso, o meu convite a você nesse tempo é que você se conscientize das coisas do alto, que você viva uma vida no Espírito, que você cumpra o propósito para o qual Deus te chamou. Anuncie a palavra de Deus, seja em tempo ou fora de tempo, pregue a palavra para os seus amigos, para os seus familiares. Sempre que tiver uma oportunidade, fale a palavra da salvação, leve as boas novas. Só assim você cumprirá o propósito para o qual Deus chamou a mim e a você. Amém? Então, a gente fica por aqui nesse vídeo e eu te pediria, compartilha com seus amigos, envia para suas igrejas, para sua comunidade local, vamos impactar essa geração. Podemos usar a tecnologia? Podemos, mas de forma moderada. Não esquecendo que o mandamento bíblico é amar o próximo como a ti mesmo e não utilizar as nossas telas, as nossas tecnologias para suprir as nossas necessidades. As nossas necessidades supridas estão em Deus e Ele usa pessoas para que o plano dele seja cumprido aqui nessa terra. Graça e paz, queridos. Foi um prazer.